Olá! Seja muito bem-vindo ao nosso canal. Aqui você encontra reflexões poderosas e acessíveis sobre as Escrituras, explorando cada capítulo da Bíblia com atenção e clareza. É uma alegria ter você conosco nessa jornada de aprendizado e crescimento espiritual. Primeiramente, quero agradecer ao nosso Senhor, Jesus Cristo, pela oportunidade de estar fazendo este vídeo para vocês e agradecer aos mesmos pelo tempo disponibilizado para assistir. Muito obrigado. Lembrando, primeiro faço a leitura da palavra, depois apresento os significados e no final informo a conexão com o Novo Testamento. Se você achar melhor ouvir a conexão com o Novo Testamento, basta ir para a numeração que aparece na tela. Este é o momento onde inicio a conexão. Fica o convite para ouvir a palavra e seu significado. O primeiro capítulo do livro de Ageu nos apresenta uma mensagem profética direta e desafiadora, onde Deus exorta seu povo a refletir sobre suas prioridades. Após o retorno do exílio, os israelitas estavam focados em reconstruir suas próprias casas enquanto negligenciavam a reconstrução do templo do Senhor. Por meio de Ageu, Deus chama seu povo ao arrependimento, destacando as consequências dessa indiferença e convidando-os a colocar a obra divina em primeiro lugar. Este capítulo é um poderoso lembrete sobre a importância de buscar o reino de Deus em nossas vidas antes de tudo. Se este conteúdo te edificam, inscreva-se agora no canal e ative o sininho para não perder nossos próximos vídeos. E mais, compartilhe este vídeo com seus amigos e familiares para que juntos possamos espalhar a palavra de Deus e inspirar vidas ao redor do mundo. Prepare-se para mergulhar nesse relato impactante, que nos confronta com a fragilidade da natureza humana e a justiça divina. Não esqueça, inscreva-se no canal, compartilhe, deixe o seu comentário e seu like no vídeo. Pois ao fazer isto a plataforma irá identificar que o conteúdo tem uma certa relevância e indicará para outros usuários com perfil semelhante ao seu. Vamos iniciar a leitura da palavra e depois os esclarecimentos. Versículos de Ageu 1 do livro de Ageu da Bíblia. Chamada para construir o templo. No primeiro dia do sexto mês do segundo ano do reinado de Dário, a palavra do Senhor veio por meio do profeta Ageu ao governador de Judá, Zorobabel, filho de Sealtiel, e ao sumo sacerdote Josué, filho de Jeozada, dizendo: 2 Assim diz o Senhor dos Exércitos, este povo afirma, ainda não chegou o tempo de reconstruir a casa do Senhor. 3 Por isso, a palavra do Senhor veio novamente por meio do profeta Ageu. 4 Acaso é tempo de vocês morarem em casas de fino acabamento, enquanto a minha casa continua destruída. 5 Agora, assim diz o Senhor dos Exércitos, vejam aonde os seus caminhos os levaram. 6 Vocês têm plantado muito e colhido pouco. Vocês comem, mas não se fartam. Bebem, mas não se satisfazem. Vestem-se, mas não se aquecem. Aquele que recebe salário, recebe-o para colocá-lo numa bolsa furada. 7 Assim diz o Senhor dos Exércitos, vejam aonde os seus caminhos os levaram. 8 Subam um monte para trazer madeira. Construam o templo, para que eu me alegre e nele seja glorificado, diz o Senhor. 9 Vocês esperavam muito, mas, eis que veio pouco. E o que vocês trouxeram para casa eu dissipei com um sopro. E por que eu fiz? Pergunta o Senhor dos Exércitos. Por causa do meu templo, que ainda está destruído enquanto cada um de vocês se ocupa com a sua própria casa. 10 Por isso, por causa de vocês, o céu reteve o orvalho e a terra deixou de dar o seu fruto. 11 Nos campos e nos montes provoquei uma seca que atingiu o trigo, o vinho, o azeite e tudo mais que a terra produz, e também os homens e o gado. O trabalho das mãos de vocês foi prejudicado. 12 Zorobabel, filho de Sealtiel, o sumo sacerdote Josué, filho de Jeozadaque, e todo o restante do povo obedeceram à voz do Senhor, o seu Deus, por causa das palavras do profeta Ageu, a quem o Senhor, o seu Deus, enviará. E o povo temeu o Senhor. 13 Então Ageu, o mensageiro do Senhor, trouxe esta mensagem do Senhor para o povo: Eu estou com vocês, declara o Senhor. 14 Assim o Senhor encorajou o governador de Judá, Zorobabel, filho de Sealtiel, o sumo sacerdote Josué, filho de Jeozadaque, e todo o restante do povo, e eles começaram a trabalhar no templo do Senhor dos Exércitos, o seu Deus. 15 No 24º dia do sexto mês do segundo ano do reinado de Dário. Análise textual. Logo depois terá uma compreensão ao Novo Testamento.
Este texto do capítulo 1 do livro de Ageu aborda o chamado de Deus, por meio do profeta Ageu, para que o povo de Judá retomasse a reconstrução do templo em Jerusalém. Aqui está uma explicação detalhada. Contexto histórico. Este evento ocorre no segundo ano do reinado de Dário, 522-486 a.C., após o exílio babilônico. O povo de Judá havia retornado à sua terra, mas a reconstrução do templo, que deveria simbolizar a presença de Deus no meio do povo, estava parada. Enquanto isso, os judeus se dedicavam à construção de suas próprias casas, negligenciando a obra do templo. Principais temas do texto. Primeiro, repreensão pela negligência ao templo, versos 1-6. Deus, por meio de Ageu, critica o povo por sua prioridade desordenada. Enquanto eles constroem e decoram suas próprias casas, a casa do Senhor, o templo, permanece destruída. A frase no verso 6 descreve os resultados dessa atitude egoísta. 1. Plantar muito, colher pouco. O esforço não produzia resultados satisfatórios. 2. Comer, mas não se fartar. Vestir-se, mas não se aquecer. Uma sensação de vazio e insatisfação constante. 3. Salários em uma bolsa furada. O trabalho árduo não trazia estabilidade ou prosperidade. Isso reflete que Deus estava permitindo essas dificuldades para mostrar ao povo que suas prioridades estavam erradas. Segundo, chamado à ação, versos 7-11. Deus convoca o povo a subir ao monte, buscar madeira e reconstruir o templo. Ele deseja ser glorificado por meio dessa obra. O Senhor explica que a escassez e as adversidades que eles enfrentam são consequências de sua negligência espiritual. Seca e improdutividade da terra. Deus reteve suas bênçãos como um meio de chamar o povo ao arrependimento. Terceiro, resposta do povo, versos 12-15. O povo, liderado por Zorobabel, governador, e Josué, sumo sacerdote, atende ao chamado de Deus. Eles reconhecem a mensagem de Ageu como uma palavra divina, mostram temor ao Senhor e começam a reconstrução do templo. Deus, então, os encoraja com a promessa: eu estou com vocês. Essa garantia de sua presença reforça que ele estará ao lado deles na obra. Lições espirituais. 1. Prioridades espirituais antes das materiais. O texto ensina que Deus deve ser colocado em primeiro lugar. Quando o povo negligenciou o templo, que simbolizava sua presença, enfrentou dificuldades e insatisfação em outras áreas da vida. A mensagem é clara: colocar Deus como prioridade abre caminho para suas bênçãos. 2. Obediência traz resultados. Ao obedecerem ao chamado de Deus, o povo não apenas iniciou a reconstrução do templo, mas também experimentou o favor e a presença divina. 3. Deus corrige para restaurar. As adversidades enfrentadas pelo povo não eram punições destrutivas, mas uma forma de Deus chamar a atenção deles para corrigir seu caminho e restaurar sua relação com Ele. Aplicação contemporânea. Este texto nos desafia a refletir sobre nossas prioridades. Estamos mais preocupados com nosso bem-estar pessoal do que com nosso relacionamento com Deus? Estamos negligenciando o templo, seja nossa vida espiritual, seja a comunidade de fé, enquanto buscamos conquistas materiais? Assim como o povo de Judá, somos chamados a colocar Deus em primeiro lugar e confiar que Ele cuidará de todas as nossas necessidades. Vou te explicar Ageu 1 de forma didática, organizado por partes com os versículos, significado e conexões com o Novo Testamento. O livro de Ageu é curto, mas contém uma mensagem poderosa sobre prioridades. O cenário é o retorno do povo de Israel do exílio na Babilônia. Eles começaram a reconstruir o templo, mas pararam por causa de dificuldades, focando apenas em suas próprias vidas. Primeira parte: a desculpa do ainda não é tempo. Versículos 1 e 2. Significado: o povo estava adiando a reconstrução do templo, dizendo que a hora certa ainda não havia chegado. Eles usavam a economia ou a política como desculpa para não realizar o que era espiritual. A mensagem: frequentemente, usamos o tempo como uma desculpa para procrastinar o que é realmente importante. Segunda parte: o conforto próprio versus a casa de Deus. Versículos 3 e 4. Significado: Deus faz uma pergunta direta:
Como eles podiam viver em casas luxuosas, fino acabamento, enquanto o templo, que representava a presença de Deus entre eles, estava em ruínas? A mensagem: Deus confronta o egoísmo. O povo estava investindo todo o seu melhor no conforto pessoal e deixando o relacionamento com Deus em último lugar. Terceira parte: a lei do retorno, a bolsa furada. Versículos 5 a 7. Significado: Deus pede que eles analisem seus caminhos, versículos 5 e 7. Ele mostra que, apesar de trabalharem muito, os resultados eram frustrantes. Nada era suficiente, a comida não matava a fome, e o dinheiro parecia sumir como se estivesse em uma bolsa furada. A mensagem: quando tiramos Deus do centro, a vida perde o sentido de satisfação. O esforço humano, sem a bênção divina, torna-se um ciclo de cansaço e insatisfação. Quarta parte: a causa da escassez. Versículos 8 a 11. Significado: Deus explica que a seca e a falta de colheita não eram azar, mas uma ação dele para chamar a atenção do povo. Versículo 9. Ele diz claramente: subam um monte, construam o templo. Versículo 8. A mensagem: Deus às vezes permite que nossos planos falhem para que percebamos que estamos negligenciando o que é eterno em favor do que é passageiro. Quinta parte: a resposta, obediência e ânimo. Versículos 12 a 15. Significado: diferente de muitos outros livros proféticos onde o povo ignora o profeta, aqui Zorobabel, Josué e o povo obedeceram. Versículo 12. Assim que eles decidiram trabalhar, Deus mudou o tom da mensagem para Eu estou com vocês. Versículo 13. A mensagem: a obediência atrai a presença e o encorajamento de Deus. O trabalho começou apenas 23 dias após a primeira mensagem de Ageu. Ligação com o Novo Testamento. Ageu estabelece princípios que Jesus e os apóstolos reforçaram séculos depois. Primeira: busquem primeiro o reino. A mensagem central de Ageu 1 é exatamente o que Jesus ensinou em Mateus 6,33. Busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas lhes serão acrescentadas. O povo de Ageu estava buscando as outras coisas primeiro, e por isso nada dava certo. Segunda: o templo de pedras versus o templo vivo. Em Ageu, o foco era um edifício físico. No Novo Testamento, o conceito de templo se expande. 1 Coríntios 3,16 diz que nós somos o templo de Deus. A lição de Ageu hoje seria: não cuide apenas do seu conforto físico e material, negligenciando a vida espiritual e o seu corpo, que é morada do Espírito Santo. Terceira: a satisfação verdadeira. A bolsa furada e a fome que não passa. Versículo 6. Lembram o que Jesus disse à mulher samaritana em João 4:13 e 14. Quem bebe das águas do mundo, prioridades materiais, terá sede novamente, mas quem foca em Cristo terá uma fonte de satisfação plena. Quarta: o cuidado de Deus com o trabalho. Em 1 Coríntios 15:58, o apóstolo Paulo diz que o trabalho no Senhor não é em vão. Ageu mostra que o trabalho do povo era em vão quando era feito longe de Deus, mas tornava-se abençoado quando focado na vontade dele. Resumo didático. Ageu 1 é um chamado para reorganizar as prioridades. Se a sua vida parece uma bolsa furada, onde você trabalha, ganha, mas nunca sente que é o suficiente ou está em paz, talvez seja a hora de parar e olhar se a casa de Deus, sua vida espiritual e serviço ao próximo, não está em ruínas enquanto você foca apenas no seu próprio teto. Quando colocamos Deus no topo da lista, Ele mesmo cuida de preencher o restante. E chegamos ao fim de mais um vídeo. Agradeço ao nosso Senhor pela oportunidade de ter feito este vídeo e a todos que assistiram até agora. Nós veremos no próximo vídeo. Fiquem com Deus. Espero que você tenha gostado e aprendido algo novo. Se você curtiu o conteúdo, não esqueça de deixar o seu like, seu comentário, além de compartilhar e se inscrever no canal. Isso ajuda muito para continuarmos a trazer conteúdos incríveis para você. Obrigado por assistir. Nós encontramos no próximo vídeo. Até mais!